Olá, muito boa noite. Estamos começando uma entrevista coletiva de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a inclusão social de pessoas com deficiência, porque Campinas passou desde o último dia 11 a ter uma secretaria para cuidar disso. É a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E a secretária, a primeira secretária dessa pasta é a Emanuele Alckmin, que é também deficiente. É deficiente visual. Estou só visando porque ela é tão assim, bonitona, etc., cheia de charme. Mas qual é o problema dela? Deficiente visual. E conosco está Zezé de Lima também. Bom, boa noite, Emanuele, tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite, Zezé. Estou muito feliz de estar aqui, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Emanuele, que é advogada também, né? Já esteve aqui até nos visitando em outras ocasiões como advogada de empresas. Zezé de Lima, muito boa noite, estamos aqui com a Emanuele. Boa noite, Zé. Estamos aqui com a Emanuele. A primeira pergunta, eu estava conversando com ela aqui no estúdio, gente, antes de começar a gravar, e a primeira pergunta para ela que eu fiz foi: Emanuele, acho que seus pais foram diferenciados. O que eles fizeram para ter uma filha como você, para vencer todas as barreiras? Vamos começar por aí, conta para eles também. Vamos começar. Obrigada, Zezé. Realmente, meus pais foram diferenciados e assim, a pessoa com deficiência, ela precisa muito da família. Eu tive retinoblastoma com 6 meses de idade, que são cânceres nos 2 olhos, né? E eu estou falando de 79 era muito provável até uma questão de morte por esses cânceres. Então, a minha mãe, eu falo que ela é a melhor planejadora estratégica que eu conheço, porque ela disse que quando me entregou no centro cirúrgico, falou para Deus assim: olha, se minha filha voltar com 10 anos, eu prometo que ela vai viver sozinha no mundo, né? Então foi isso, a minha mãe me criou para o mundo, então eu aprendi tudo o que eu precisava. Fui alfabetizada com 5 anos de idade em Braille, fazia o contraturno das escolas, vivi na época da integração, né? Então a gente precisava ser muito normalizado para poder frequentar os meios, que graças a Deus isso acabou hoje em dia, né? Ou é para acabar, ou a gente tem que lutar. Mas com 10 anos, eu brinco que eu cozinhava muito melhor que eu cozinho hoje, porque hoje eu descobri o delivery, o telefone, graças a Deus, né? E aí, assim, mas eu limpava a casa, eu andava sozinha, ia para a escola sozinha de ônibus, eu morava em Marília. Então, assim, foi a visão da minha mãe de me criar para o mundo que me fez essa pessoa que eu sou hoje. Muito e bem. Uma coisa que ela disse, gente, que eu achei muito interessante, foi que, diferentemente ela tem câncer, ela vai ser cega, ela foi tratada como uma sobrevivente. Então, isso, assim, não é uma pessoa que ficou cega, é uma pessoa que naquela época sobreviveu a um câncer. Isso faz uma diferença muito grande. Emanuele, e você é secretária, né, para cuidar dos interesses da vida dessas pessoas com deficiência. Esse contato que você está tendo agora com essa população que tem problemas parecidos com o seu, qual a impressão que você está tendo? A impressão, assim, eu sempre tive contatos com trabalhos de forma muito voluntária, muito dentro do sistema, né? Eu falo que eu tive as oportunidades de abrir caminho, de transformar algumas realidades. Então, eu fui a primeira estagiária cega do Ministério Público no estado de São Paulo, eu tive a primeira prova batida para juíza em Braille pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu consegui transformar alguns programas de inclusão de empresas, mesmo no jurídico, sempre dando ideias e dizendo: olha, a gente precisa empregar, a gente precisa empregar. Então, assim, eu sempre tive contato, mas agora como governo e com a população de Campinas, eu tenho sentido algumas questões. Sentido que nós temos hoje 15%, segundo o IBGE, de pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Eu estou falando aí de mais ou menos 150 mil pessoas. Eu não vejo, eu não encontro essas pessoas na rua, eu não encontro essas pessoas nos espaços públicos, nos eventos públicos. Então, a gente está tentando na Secretaria fazer ações culturais, ações educacionais que permitam a convivência da pessoa com deficiência nos espaços que são delas, nos espaços públicos. Nós fizemos, por exemplo, no último sábado, uma visita monitorada com Libras e com audiodescrição na Bienal do Sesc. Nós fizemos... Como foi? Teve bastante adesão? Não, nós precisamos que as famílias saibam que nós estamos fazendo isso, Zezé, porque a adesão ela foi muito pequena, ela tem sido pequena
Porque as pessoas com deficiência, elas pensam assim, eu não vou sair de casa para ter mais transtorno. Então, eu não vou para um lugar em que eu não vou ter uma audiodescrição, eu não vou para um lugar onde eu não vou ter algo de libras, que eu vou poder me comunicar, eu não vou para um lugar onde eu não tenho um espaço acessível. Nós não saímos de casa para ter transtorno. Pensa bem, a fila no cinema no sábado à noite já irrita. Né? Você fala, por que eu estou aqui? Eu não acredito que eu estou aqui. Né? Então, com esses transtornos todos, as pessoas acabam não saindo de casa. E nós estamos precisando de que as famílias saibam, entrem em contato conosco, porque nós estamos fazendo ações culturais e de lazer para que as pessoas com deficiência usem os espaços que são dela. Porque a cidade de Campinas é de todos nós, é minha cidade. Com deficiência ou não, eu tenho o direito de estar nos teatros, eu tenho o direito de estar nas praças, eu tenho o direito de estar nos espaços públicos, no SESC. Então, assim, a gente está aqui para promover isso. Né? Bom, Emanuele, de todos os pontos que a gente tem que melhorar na cidade, eu acho que onde a gente mais andou foi na acessibilidade, apesar de ainda estar anos-luz do que é necessário. Foi. A gente andou muito na acessibilidade arquitetônica, né? Eu sei, quando eu estou dizendo isso, tem muita gente pensando, mas tem rampa na frente de poste. É verdade, infelizmente tem. Tem uma região aqui que a gente já está mudando, que tinha uma rampa para cadeirante na frente do poste do semáforo, assim, né? Então, não dá, mas é boa a intenção sem a visão global, né? Então, a gente está treinando, a gente vai começar a dar um treinamento também para o pessoal da ENDEC que faz isso, para explicar o porquê eles estão fazendo isso, a gente vai melhorar. A acessibilidade arquitetônica em Campinas, ela melhorou muito de 10 anos para cá, isso não tem como dizer. E com a luta das pessoas com deficiência, do movimento mesmo, a gente teve muito pouco apoio do poder público para fazer essas mudanças, mas foram feitas. Né? Emanuele, sobre acessibilidade, sobre transporte, por exemplo, né? Já temos muitos ônibus, né? 54% dos ônibus já estão com acesso para deficiente, cadeirantes e tal. Até o ano que vem, todos estarão tendo que ter essa condição de acessibilidade. Mas a minha pergunta para você é com relação à educação do nosso povo. Eu já ouvi reclamação, por exemplo, de pessoas com deficiência, primeiro, de que a população às vezes reclama porque atrasa o ônibus, porque demora o cadeirante para subir. Para embarcar. Aí a população reclama. Às vezes, motorista também, eu já ouvi reclamação de motorista que não para porque ele está meio atrasado, se parar para subir, embarcar um cadeirante, vai atrasar mais ainda. Como é que está a educação do nosso povo para poder conviver com as pessoas que têm esse tipo de limitação? E como a gente melhora isso? Assim, você tem alguma ideia? É um dos pilares da secretaria, porque a gente vai trabalhar com 3 pilares básicos, né? Que o primeiro é fazer esse censo da pessoa com deficiência, para saber onde elas estão em Campinas. O segundo é fazer toda uma vistoria dos espaços para a gente adequar de forma arquitetônica. E o terceiro é capacitação das pessoas de Campinas, sejam funcionários, sejam não funcionários, mas a gente vai trabalhar muito com a educação das pessoas em Campinas, tanto das próprias pessoas com deficiência, quanto das pessoas que não têm deficiência na cidade de Campinas para a convivência. Né? Isso é uma questão cultural, é interessante. Outro dia eu estava estudando, no Canadá tem fila de pessoas para adotar crianças com síndrome de Down. Porque a cultura do Canadá é que as pessoas com síndrome de Down são anjos que ajudam os casais. São anjos que ajudam as pessoas a se tornarem mais humanas. Então, você tem fila para adotar a criança com síndrome de Down. Claro, nem tanto lá, nem tanto cá, né? Porque pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, então... Não trate como anjo também, nenhuma né? pessoa é aí, anjo, né? Vamos combinar que ser humano não é anjo, ainda bem, né? Senão seria, né, muito chato, mas assim, olha o que a cultura faz com a forma de ver a pessoa com deficiência. Nós temos uma cultura do Brasil com um complexo de inferioridade cultural muito grande. A gente nunca se acha bom o suficiente. A gente sempre faz piadinha com a gente mesmo.
Então, o atrasar para o trabalho, porque um cadeirante está embarcando, reforça o meu complexo inferior. Reforça essa sensação que eu tenho, por que eu tenho que atrasar para trabalhar, porque tem um cadeirante? A gente precisa mudar essa cultura e saber que, primeiro, que a gente é um país fantástico. A nossa legislação para pessoa com deficiência é uma das melhores do mundo, porque recebeu a Convenção da ONU como status constitucional. Muita coisa que a gente faz é muito boa. E tem coisa que a gente faz muito melhor do que os outros países por aí. Então a gente precisa mudar aqui dentro para a gente poder olhar para a pessoa com deficiência sem o reforço da fragilidade, da incapacidade e do complexo de inferioridade que a gente tem. Isso é um problema. A gente precisa saber que a pessoa com deficiência tem o direito de embarcar no ônibus e que o motorista vai ter que descer e acionar o elevador. E, né, a gente vai ter que começar a lidar um pouco com isso. Bom, vamos fazer aqui um intervalozinho, a gente já volta já com a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Emanuele Alckmin. Entrevista coletiva dá só um minutinho e já volta. Até já.